Matemática, simples, simples, simples e prática. E pensando exatamente em você que está aí assistindo essa videoaula, que está tentando se preparar para o Enem, eu sou apaixonado por matemática e por educação e gostaria de partilhar isso com você. Basta que você queira, sem custo nenhum, especialmente para você, aluno ou aluna dedicada que quer aprender um pouco mais de matemática, eu trago as atividades de intervenção pedagógica referentes ao terceiro ano do ensino médio, aula 5. O que significa atividade de intervenção pedagógica? Quando você conclui o ensino médio, de repente ficaram algumas habilidades que você não assimilou. Então, a gente faz uma revisão para que você possa ter conhecimento de todas as regras do jogo aí e ser um vencedor. Os temas que eu trago para você são função do primeiro grau, função do terceiro grau, trigonometria no triângulo retângulo e geometria espacial. Veja só quanto tema legal, hein? É muito legal! A primeira questão aqui aborda o tema função do primeiro grau. E diz o seguinte: o gráfico abaixo representa o nível de água Y em função do tempo X em horas de uma caixa d'água durante o enchimento. Está enchendo de forma uniforme, né? Essa função ela é definida por qual dessas fórmulas? Existem algumas maneiras diferentes de resolver esse problema. Partindo do princípio que ele tem aqui as opções, fica mais fácil ainda. Você pode pegar aqui dois pontos, que já com esses dois pontos você descobre qual é a regra do jogo. Se, por exemplo, eu pegar esse ponto, o x dele é 0, o y dele é 100. Então, se eu for lá substituir o y por 100 e o x por 0, dá certo? 100 é igual a 20 vezes 0, nada, sobrou 100. 100 é igual a 100? Verdade. Se eu pegar esse ponto, substituir o y por 300, ficaria aqui 300 e o x por 10, 20 vezes 10, 200, mais 100, 300. Então dá certinho, eu já poderia vir e marcar essa alternativa. Agora, suponhamos que fosse uma prova aberta, uma situação em que você não tivesse as opções, aí você poderia lembrar do seguinte: toda função do primeiro grau é dada por y igual a x mais b. Pode ser representada assim. Então o que a gente vai fazer? Pegar esses pontos, introduzir aqui, achar o A, achar o B e chegar exatamente em uma dessas fórmulas. Nesse caso o y vale 100, eu tiro o y, coloco 100 e o x vale 0. Então 0 vezes A sumiu com A, significa que o B vale 100. Mas isso é muito óbvio, toda hora o ponto de corte do eixo y é o valor do B. Agora eu pego esse outro ponto, coloco 300 no lugar de y e 10 no lugar de x. Aqui, 10 no lugar de x, fica 10A. Eu já sei que o B vale 100, coloco aqui no lugar da letra B o número 100. 300 menos 100, porque eu trago 100 para o primeiro membro, é igual a 10A. 200 é igual a 10A, ou 10A é igual a 200. Se 10 vezes A é 200, 10 vezes 20 é 200, então o A vale 20. Encontrei os valores para A e para B, é só voltar à origem e substituir. Y é igual a 20x, porque o A vale 20, mais 100, porque o B vale 100. Então, confirmando assim a alternativa correta, a letra A. A questão número 18 já aborda aqui o tema função do terceiro grau. P de x é um polinômio do terceiro grau. Por que do terceiro grau? X vezes x, x quadrado vezes x de novo, x ao cubo. Tem mais de uma forma de se resolver esse polinômio. Agora, antes de resolver, eu preciso lembrar a você uma coisa. Ouça a musiquinha aí. Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x quando esse eixo x corta o eixo y. Quando o y é 0, a gente chama os valores de x de raízes. Raiz é o valor de x. Então, moçada, eu preciso achar uma forma desse p de x, que a gente chama de y, dar 0. E uma forma para ele dar 0 é eu colocar 0 no lugar desse x. Se eu colocar 0 aqui, qualquer coisa que vier pela frente multiplicada por 0 vai ser igual a 0. Então já posso escrever aqui que uma das raízes é 0. Coloca aqui o pontinho só para você ver. Qualquer parêntese desse que eu fizer virar 0, ele faz o resto virar 0, porque um 0 aqui multiplicado por qualquer número termina em 0. Então, para que esse parêntese seja 0, basta você colocar um 3 aqui no lugar do x, porque assim 3 menos 3 dá 0.
Então a outra raiz é 3. E por último, essa raiz, quanto que eu coloco aqui que o parêntese vira zero? Menos 2. Porque menos 2 mais 2 faz esse parêntese virar zero. E virou zero, meu amigo, minha amiga, já era. Ele multiplica por qualquer valor e o resultado é zero. Então achei as raízes aqui, ó. Raiz é o valor de x. Estão as 3 raízes, bonitinha aí, pingos de ouro. Então a alternativa correta é a letra E de esperança. Mas suponhamos que você tivesse esse polinômio num formato que não estivesse fatorado, tivesse x ao cubo, mas não sei quantos x ao quadrado, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, ó, vamos fazer o produto aqui. X vezes x, x quadrado, x vezes menos 3x multiplicado por esse parênteses aí, vamos fazer o chuveirinho, né? X quadrado por x, x ao cubo, x quadrado por 2, 2x quadrado, menos 3x por x, menos 3x quadrado, menos 3x por 2, menos 6x. 2x quadrado menos 3x quadrado dá menos x quadrado menos 6x. O A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 6 e não tem o D. Porque o polinômio do terceiro grau vai até o D. A, B, C, D. D é 0, mas tem vezes que vem mais 10, mais 20 e tal. Aqui eu tenho um polinômio do terceiro grau e aqui é simples para resolver. A relação de Girard diz o seguinte: se você somar as raízes de um polinômio, dá menos b sobre a. E é verdade, porque olha, se você somar 3 com 0 é 3, menos 2 dá 1, é a mesma coisa de você pegar menos b, que é menos 1, que vira mais 1, e dividir por 1. Também a relação de Girard diz que se você pegar R1 vezes R2 vezes R3, o produto dessas raízes vai dar D sobre A. Vamos ver se é verdade. Se eu multiplicar aqui 3 vezes 0 é 0, vezes menos 2 é 0. Deu certinho, porque o D é 0, dividido por 1 dá 0. Outra relação do Girard é que R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 tem que dar C sobre A. E veja, aqui, se eu não soubesse quais são as raízes, por aqui eu já saberia que uma delas é 0. Por quê? Porque se eu multiplicar as 3 aqui, vai dar D sobre A, e o D é 0. D dividido por A é 0 dividido por 1, que dá 0. Então, se eu multiplicar as 3 uma pela outra, o resultado é 0. Obrigatoriamente, uma delas tem que ser 0. Que quando um resultado dá 0 é porque um dos fatores obrigatoriamente é 0. Se eu sei que uma delas é 0, eu posso vir aqui, ó, tirar da jogada R1 vezes R2, porque R1 é 0, não vale nada para somar, né? Aqui a gente está somando, R1 vezes R3 vai dar 0 também, porque uma das raízes é 0. Sobrou aqui R2 mais R3, que vai dar C sobre A. C é menos 6 sobre A, que é 1, dá menos 6. Então, esses dois valores multiplicados dá menos 6. Suponhamos que eu não soubesse, né, qual o valor de cada um. Outra coisa que eu posso fazer também é aqui, ó, se o R1 é 0, se a raiz 1 é 0, somando a raiz 2 com a raiz 3, vai dar B negativo sobre A. B negativo, mas já é negativo, fica positivo, vai dar 1. Somando as duas raízes aí, tem que dar 1. Agora, quais números que um pelo outro dá menos 6 e um mais o outro dá 1? Só pode ser 3 menos 2, porque 3 vezes menos 2 dá menos 6, 3 tirando 2 dá 1. É uma outra forma de resolver um pouco mais complexa, né? A questão número 19 é dentro do tema trigonometria no triângulo retângulo. Para facilitar o acesso ao teatro, um arquiteto pretende construir uma rampa com inclinação de 15 graus, como mostra a figura abaixo. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Quando o pedreiro vai fazer a parede, ele coloca o prumo exatamente para a parede ficar em pezinho aqui e formar um ângulo de 90 graus. Se o acesso ao teatro se encontra a 3 metros do solo, qual deverá ser o comprimento dessa rampa? Então, antes de começar aqui, porque já deu seno, cosseno e tangente, então, obviamente, eu vou usar uma dessas relações. Agora, para eu saber se é seno, se é cosseno, se é tangente, primeiro eu tenho que saber o nome dos lados do triângulo. O lado maior é sempre a dona hipotenusa, mãezona. E os lados pequenos são os catetinhos, os filhinhos. Esse cateto que está perto do ângulo, a gente diz cateto adjacente. Adjacente quer dizer junto, colado, que faz parte. E esse catetinho que está lá isolado, longeão, a gente chama de cateto oposto. O que na verdade eu devo utilizar aqui? Eu tenho um valor e procuro o valor da hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto e procuro a hipotenusa. Quando a gente usa cateto oposto e hipotenusa, a gente usa qual relação?
E o seno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno desse ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, mas o seno está dado, é 0,3. Cateto oposto é 3, hipotenusa eu chamo de x. Trocando o x com o 0,3 de lugar, eu posso fazer isso. X vem para cá, 0,3 passa para cá. 3 dividido por 0,3 vai dar... Nós temos que igualar as casas após a vírgula. 10 vezes 3, 30 para 30 nada, ou seja, essa rampa vai ter 10 metros de comprimento. Alternativa correta, letra A. A última questão dessa videoaula, questão de número 20, é sobre geometria espacial. Esse tema muito legal. É muito legal. Veja, qual é a planificação desse cilindro aqui? Basta você saber o seguinte, ele tem como tampa um disco, como fundo outro disco. A única planificação que traz dois discos, um em cima e outro embaixo, é essa, e que traz a área lateral, porque essa também traz, porém, olha o tamanhozinho da área lateral, não daria para contornar esses discos. Essa só traz um disco, essa traz dois, mas um está na frente, não teria como colocar aqui na frente. Essa é um carrinho de criança brincar, traz os dois de um lado só, não pode, né? O fundo é de um lado e a tampa é do outro. Alternativa correta, letra E de esperança, esperança de que você tenha gostado da videoaula. Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra, vem estudar. Vem, vem, vem aprender. É só cantar e